Nós temos um marco temporal. A decisão do Supremo Tribunal Federal chegou e está agora muito claro que não temos mais um marco temporal. Não existe mais segurança jurídica no campo, não existe mais a previsibilidade do que pode acontecer com a sua propriedade. Essas perguntas todas passam pela cabeça de quem está nos assistindo, e eu acho que é o nosso dever, né, explicar, falar para a audiência o que significa isso do ponto de vista de segurança jurídica e propriedade privada. Como que isso pode afetar a vida de grandes produtores rurais e até mesmo se isso pode ser um precedente, Débora, para outras relativizações futuras que o Supremo pode fazer. Vou começar com essa provocação para você. A gente precisa analisar todas essas decisões do Supremo recentes a partir de uma ótica jurídica e a partir de uma ótica política. Nada está sendo feito por acaso. Então, nos últimos anos, houve essa relativização da propriedade privada maior do que já acontecia em anos anteriores. Porque, recentemente, a gente também teve uma decisão do STF confirmando uma legislação da década de 90 que diz que você não precisa cumprir outras determinações da lei de desapropriação para a função social, e caso a sua fazenda não esteja simplesmente adequada a um conceito chamado de exploração razoável dos recursos naturais, ou um termo parecido, você já está passível de ser desapropriado para fins de reforma agrária. Sua fazenda não estaria cumprindo a função social. É claro que isso já existe desde 1998, já existe desde a regulação da Constituição com essa lei da década de 90, contudo, a confirmação disso pelo STF, essa ação foi proposta em 2007, isso foi julgada agora, é um sinal claro no sentido de que essa garantia da propriedade privada está sendo abalada. Mais do que isso, desde o início do ano, o IBAMA está forçando as fiscalizações nas áreas que, na maior parte das áreas que já haviam sido fiscalizadas pelo órgão estadual, embargando diversas áreas, embargando diversas fazendas. Esses termos de embargo têm gerado muitas dificuldades para o proprietário dessa fazenda, porque ele não consegue mais financiamento, ele não consegue mais certificações, às vezes ele não consegue sequer emitir notas fiscais. Então, quando a gente olha para esse cenário maior, antes dessa declaração do marco temporal, a gente percebe que tem sim uma articulação política sendo feita por trás dessas decisões jurídicas, o que é claro, eu nem estou falando mais sobre insegurança jurídica, a gente não tem segurança jurídica há muito tempo. Eu estou falando de passos largos, passos claros na direção de uma reforma agrária mais abrangente e mais ofensiva. Somado a isso, a gente tem essa decisão do marco temporal que saiu agora, que é uma decisão preocupante porque a gente precisa entender como que acontecia antes da decisão do STF. Antes, essas comunidades que se diziam nativas da terra, indígenas, quilombolas, elas precisavam começar um processo muito grande de reconhecimento das suas áreas, de reconhecimento da sua terra. Isso demorava um tempo até que isso desaguasse no judiciário para ser julgado pelo judiciário. E a maior garantia que o proprietário rural tinha nesses processos era o marco temporal. Então, se aquela comunidade não conseguisse provar que estava ali desde antes de 1988, então aquilo ali travava completamente o processo de desapropriação, o processo de reconhecimento daquela terra como sendo terra indígena ou terra quilombola. É sempre bom lembrar que nós não estamos falando do não reconhecimento de terras que efetivamente devem ser providas para os povos indígenas e quilombolas. Nós estamos falando de processos onde o surgimento dessas comunidades é basicamente do dia para a noite. Então, era fácil provar dentro do processo que não havia nenhuma vinculação daquele povo com aquela terra específica. Tudo isso cai por terra e agora o STF joga uma bomba nas primeiras instâncias do judiciário aqui, porque agora os juízes de primeira instância precisam analisar provas de uma forma tão complexa
porque eu não sei se eles conseguirão fazer isso de uma forma razoável, de uma forma justa, o que pode, sim, aumentar os chamados conflitos no campo, esses conflitos que haviam sido mitigados nos últimos 4 anos. Esse ponto eu acho muito interessante, Débora, que você trouxe, porque não sei se você já teve a oportunidade de ver um documentário muito esclarecedor a respeito disso, chamado, não é nem a respeito disso, né? É a respeito da emancipação econômica de várias etnias indígenas pelo Brasil, chamado Cortina de Fumaça, do Brasil Paralelo. E nesse documentário, eles mostram o nível de ativismo judicial e o nível de ativismo do Ministério Público Federal para impedir o índio de exercer, né, atividades econômicas na reserva. Então é o seguinte, você vai ser o nosso mascote, a gente vai conseguir manipular várias etnias, que é o que a gente viu agora. Se você colocar no canal do Mídia Ninja, você vai ver o pessoal sendo filmado, chorando, abraçando. Tem gente que eu acho que está fazendo isso por ignorância pura, está achando que ganhou alguma coisa por uma baita ignorância. Não ganhou nada. Porque quando você vê o tratamento que o esquerdista, o tratamento que o petista, o tratamento que esses militantes ideológicos querem dar para o índio, é um tratamento de cidadão de segunda classe, né? É transformá-lo naquele silvícola, no selvagem, que é divertido de olhar. Caça, pesca, mas você não vai estuprar a mãe terra, não. E vem com aquele papo de se você machuca a mãe terra plantando, explorando atividade econômica, você não está exercendo o seu papel, o papel que nós queremos que você exerça. E pior, daí você tem então essa luta pelos índios que querem promover alguma atividade econômica, se emancipar economicamente, financeiramente, e por outro lado você tem o fato de que a gente tem no Brasil uma França. A gente tem uma França inteira. A gente tem, tamanho de reservas indígenas aqui no Brasil, somados, dá quanto por cento? Quase 14% do nosso território? 13 alguma coisa? 60%. Desculpa? 60% do nosso território é protegido ambientalmente, é área verde. 60% protegido ambientalmente é área verde, mas de reserva indígena a gente está falando de mais ou menos 13, 14% de reservas mais ou menos, isso. Já demarcadas. Quer dizer, já existe isso para uma população hoje que varia entre 1 milhão e alguma coisa de índios. E daí você olha, você fala, é óbvio que essa pauta ela tem interesses escusos por detrás. E o que eu vejo muito claramente é, você vai criar um outro mercado, um mercado de antropólogos, um mercado que é muito, muito fácil de você explorar por ativistas, ONGs. Então as ONGs, junto com os antropólogos, pressionam o Ministério Público Federal para fazer esse reconhecimento em primeiras instâncias aí espalhadas por todo o país, principalmente nas áreas economicamente mais pujantes, e falar, vocês não sabiam, mas existem indícios, existem relatos de que em 1650 a gente tinha uma etnia da tribo, sei lá o quê, que morava aqui. E daí o antropólogo fajuto, corrupto, e a ONG também corrupta, eles vão explorar um tema de viés puramente ideológico para ter o seu trocado. Aí você põe no meio a imprensa e põe no meio político local, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, com interesse. Às vezes até em chantagear o proprietário daquela área rural. Então, olha que bomba atômica que a gente está vendo o Supremo Tribunal Federal plantar hoje na sociedade. Essa é a forma que o MST sempre trabalhou no Brasil. Eles sempre fizeram um processo de desapropriação forçada, entre aspas. Eles invadiam as terras previamente designadas por esses núcleos locais, dentro de prefeituras, tudo era uma espécie de máfia que existia. Então, aquela fazenda era designada, o MST invadia, eles não saíam dali. Essa ação de reintegração de posse ia parar no judiciário. Aqui em Minas a gente tinha uma vara especializada
em assuntos agrários, que era em Belo Horizonte. Então, não existia mais o foro da coisa, o foro do imóvel, isso ia para Belo Horizonte. E ali era muito complicado, porque o pedido de liminar ficava parado, condicionado a uma audiência de conciliação, e nessa audiência de conciliação havia toda aquela pressão para que o proprietário vendesse finalmente a sua terra, porque já havia passado um tempo, então ele já começava a pensar que ele não conseguiria rever aquilo, e era assim que esse processo de a reforma agrária vinha sendo feito nos governos anteriores. Com o julgamento desse marco temporal, não tem a menor dúvida de que um processo parecido com esse vai começar a acontecer agora na questão indígena e na questão quilombola também. Porque, assim, antes do marco temporal acontecer, no nosso escritório, a gente já conduziu alguns processos relativos a esse problema, e o que a gente percebeu foi que, de fato, existe uma ação política articulada, porque em um dos nossos processos, o pessoal que invadiu a terra alegava ser quilombola, mas no meio dessa confusão, 2 ônibus de índios vieram do Alagoas, e esses ônibus chegaram na terra dizendo que aquela era uma terra originária indígena. Então, nessa bagunça toda dentro desse imóvel rural, isso teve que ser resolvido na justiça, isso teve que desaguar no judiciário, e como eu disse, são questões muito complexas que demandam um acervo probatório também complexo, como você disse, isso abre um mercado para antropólogos, para sociólogos, enfim, essa é a menor parte do problema, eu acredito que seja esse novo mercado aberto. Mas as provas são complexas, então os conflitos que vão desaguar no judiciário são conflitos dificílimos. E o que a gente sabe é que sempre que a gente observa conflitos agrários, conflitos relacionados à terra, esses conflitos não são só judicialmente violentos, mas eles são fisicamente sangrentos. Existe um apego à terra, um apego do proprietário à sua terra, que o faz sempre defendê-la até as últimas consequências. Isso é o que a gente vê, por exemplo, nas terras indígenas que você acaba de mencionar. O problema do garimpo ele é um problema muito complexo, porque aquelas atividades não podem ser regularizadas pelo Estado, porque, ainda que a gente tenha 14%, 15%, eu não me lembro a porcentagem certinha agora de cabeça, ainda que a gente tenha uma parte considerável do nosso território restrita às reservas indígenas, dentro dessas reservas nós temos também grandes jazidas de minério, jazidas inclusive de diamante. Então, isso, além do problema do conflito do imóvel rural, propriamente dito, além do conflito ambiental, nós temos também esse conflito com relação ao acesso aos recursos minerais. Acredito que, futuramente, nos próximos anos, nós veremos uma explosão desses conflitos relacionados à terra. Eu acho bem legal como esse modus operandi funciona, porque eu não tenho o dom da futurologia, longe de mim isso daí, mas quando eu falo em mercado secundário é porque é só você ver quais são os incentivos que surgem para esses zongueiros que já existem, e para o Ministério Público Ativista que já existe, e para político, e para órgãos de imprensa que já fazem demagogia com esse tema. Então, vai sim ter uma explosão de questões relacionadas a essa disputa, em várias cidades pelo país, em várias comarcas. Isso daí você não precisa ter nenhum dom, né, maravilhoso, um dom incrível para entender como isso funciona. Mas eu acho fascinante que o resumo da ópera é que o Supremo Tribunal Federal virou um grande promotor de insegurança jurídica no Brasil. Não tem mais previsibilidade. Você não sabe mais o que pode acontecer com a sua propriedade rural se você está agora sem um marco definido, com a possibilidade de questionamento da propriedade a qualquer momento. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. A Drilha sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações
do Fio Diário.